Irmãos, nós estamos falando sobre escatologia. É um assunto, se a gente chamasse um camarada que se dedica só a isso, o cara tem detalhe, tem argumento para valer. Eu estou passando na superfície do assunto, estou arranhando o assunto, dando uma ideia geral, pegando um ponto aqui, outro ali. Então não estou dando um estudo de escatologia profundo. Mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Hoje nós vamos entrar no arrebatamento da igreja propriamente dito. Porque domingo eu só mostrei que quando Jesus falou em João 14, Jesus não estava falando do arrebatamento da igreja, ele estava falando com os discípulos, porque os discípulos ficaram tristes, e eu teria ficado também muito triste, quando ele falou que iria morrer na cruz, iria embora. Aquilo foi uma bomba no coração dos discípulos, porque os discípulos, queridos, não só o grande amor que os discípulos tinham por Jesus, mas também a segurança, sabe, queridos? Vem uma tempestade no meio do mar, Jesus está lá e repreende a tempestade. Vem um demônio violento ali, parece que vai bater em todo mundo, Jesus manda o demônio sai. Vai uma mulher chorando a morte única, uma viúva chorando a morte do filho único. Era uma mulher que não tinha mais perspectiva de vida, naquele tempo não tinha previdência social, era a esperança daquela mulher, já que ela não tinha mais marido, era o filho. Agora ela está indo enterrar o filho, uma multidão chorando com ela. Desculpe, crianças para o ensaio, obrigado, de mansinho. Então essa mulher está indo enterrar a sua esperança, e Jesus encontra com esse cortejo fúnebre, e Jesus manda parar tudo e toma o jovem pela mão e fala: mãe, toma teu filho de volta aí. Então você vê, aquilo dava uma segurança, sabe? E aí, de repente Jesus fala que vai embora. Aí os discípulos ficam muito tristes, porque do capítulo 13 de João até o capítulo 17, é um tempo de conversa íntima, aconteceu tudo numa noite. Na noite que Jesus foi entregue, antes dele ir lá para o jardim do Getsemane, onde ele foi preso, ele conversou os assuntos do capítulo 13 até o capítulo 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos de João, foi o assunto desse bate-papo íntimo de Jesus com os discípulos naquela noite. Então, o que aconteceu? Eles estavam muito tristes, e Jesus fala: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Então Jesus está falando: olha, vai haver o arrebatamento, vou vir buscar vocês, para estar para sempre comigo. Agora vai ter uma separação, mas ela não é eterna. Aí, queridos, a gente fez um paralelo de João 14 com 1 Tessalonicenses 15, ou melhor, 4, verso 16 e 17. Agora, então, só voltando uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: Jesus não entrou no assunto do arrebatamento ali, assim, propositalmente, não, ele não falou: olha, agora eu vou falar com vocês de um assunto que vocês precisam saber, vai haver o arrebatamento, vai ser antes do aparecimento glorioso. Então, não foi essa a intenção de Jesus. O assunto foi assim, ele estava tratando do assunto de consolar os discípulos, e deu aquele exemplo que compara ao arrebatamento. Aliás, queridos, eu falei domingo, talvez pode assustar um pouco os irmãos, Jesus falou muito pouco do arrebatamento.
Em nenhum momento a gente vê Jesus entrando, especialmente para conversar com os discípulos sobre o arrebatamento da igreja, porque Jesus viveu no contexto de Israel, então o assunto dele estava sempre relacionado com o reino milenal, com o reino do milênio. Então nós vamos ver isso. Eu não sei quando que eu vou entrar com vocês para valer nisso, se é quarta-feira da semana que vem, mas a gente vai falar sobre isso ainda, sobre a volta gloriosa. Hoje então vamos lá para o arrebatamento. Então o tópico de hoje aí, como que é mesmo aí? O arrebatamento da igreja e a manifestação de Cristo. E a manifestação de Cristo. Essa manifestação, então, aí vem um subtópico aí que clareia isso aqui. Como é que é aí depois o... Diferença entre o rapto da igreja e a manifestação de Cristo. A diferença ou diferenças entre o arrebatamento da igreja e a aparição de Cristo, ou a manifestação de Cristo. Então, queridos, são duas coisas distintas, e nós vamos trabalhar isso hoje, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar isso. É um evento que tem dois momentos, e entre o primeiro momento desse único evento, existem 7 anos de espaço. Então nós vamos trabalhar isso hoje. Vamos lá. Ponto 1, não é? No rapto, a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares. Na manifestação, ele desce com ela para julgar as nações e estabelecer o milênio. Olha aí como que vai funcionar, queridos. No arrebatamento, que pode acontecer até agora, enquanto estamos aqui estudando, no arrebatamento, a igreja sobe e encontra com Jesus lá nas alturas. Sabe quando tem um casamento que o noivo está aqui no altar e a noiva vem entrando, o noivo vai encontrar com ela, às vezes aí no metade do corredor, coisa assim? Então é assim, Jesus ele vem até um certo ponto aí, a Bíblia não fala em que ponto que ele vem, mas é nas nuvens, é nessa esfera aqui onde estão as nuvens. E aí nós vamos, a igreja, o Espírito Santo vai pegar a igreja, o Espírito Santo, assim como o pai entra com a noiva, para entregar a noiva para o noivo, para o casamento, o Espírito Santo vai pegar a igreja, que é a noiva de Cristo, e vai levar ela ao encontro de Jesus nos ares. Então isso é o que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 5, verso 16 e 17. Gente, nós vamos ler esses versículos. Tem alguns versículos que nós vamos ser repetitivos, nós vamos falar deles mais de uma vez, porque eles precisam ficar muito bem fincados no seu coração. Então vamos lá, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ler todos juntos com a Karen agora? Vamos lá. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esse é o arrebatamento. Nós vamos falar mais, nós vamos dar mais detalhe desse arrebatamento, mas é importante que vocês peguem essa base bíblica aqui, ela é muito sólida, né? Ela é muito clara. Jesus vai... Gente, eu não sei se eu vou ter tempo de trabalhar com você uma palavrinha que ela aparece, se não me engano, 26 vezes no Novo Testamento.
ela começa com um M. É quando fala de uma coisa que ninguém sabe, como que é essa palavra mesmo? Uma coisa que está oculta. Como que é, Adriana? Mistério. Gente, eu não sei se vou ter tempo de trabalhar essa palavra com você, mas então já vou te dar um adiantamento aqui. A palavra mistério, ela não está no Antigo Testamento, e ela aparece umas 26 vezes no Novo Testamento, e Paulo vai falar muito. Parece que Paulo foi o que mais falou desta palavra mistério, porque principalmente lá no livro de Efésios, me parece que ela aparece lá 3 vezes, e Paulo fala que ele recebeu por revelação um mistério, o mistério, e ele fala que esse mistério é que a igreja é uma reunião dos judeus e gentios, e formando um só corpo. E depois em Colossenses Paulo fala, olha, Deus nos deu a conhecer esse mistério, a saber que os gentios são coparticipantes do povo israelitas, formando um só corpo. E qual é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Porque os gentios não tinham esperança. Lembra da mulher Cirofenícia, que tem uma filha endemoniada, e ela vai gritando atrás de Jesus, e Jesus fala, não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E essa mulher, com uma humildade tamanha, ela fala, olha, eu forcei um pouquinho para cantar, alguém me auxilia aqui, por favor, abre esse copo d'água para mim, porque a garganta, forcei um pouco ali, pegando umas notas altas, querendo fazer dueto em tudo. E então essa mulher, ela reconhece, ela fala, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Agora, gente, é importante entender uma coisa. Essa mulher, ela vai atrás de Jesus. Não sei se você lembra como que ela chama Jesus. Ela fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, em outras palavras, esta mulher, ela sabia que Jesus era o Messias prometido a Israel, que ele vinha da descendência do rei Davi. E quando ela fala, olha, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, ela estava dizendo, em outras palavras, dizendo, olha, eu reconheço, Senhor, que eu não tenho direito legal sobre as bênçãos do Messias, porque eu não faço parte da aliança de Deus com Israel, mas na tua misericórdia, cura minha filha. Então Jesus manda aquela mulher para casa, que a filha dela está curada, e ele fala, como é grande a fé desta mulher. Então, gente, o entendimento que Israel tinha, que o Messias era só deles, era essa mentalidade. Você lembra a luta de Pedro para ir na casa de Cornélio? Deus manda um lençol com muitos animais impuros lá dentro do lençol, daquele lençol fazendo um colo assim, como se tivesse segurado pelas 4 pontas assim, fazendo um colo, e animais impuros lá, e a voz falou, Pedro, mata e come. Ele, não, jamais caiu na minha boca coisa comum ou imunda, de jeito nenhum. E aí, a voz fala para ele, não considere imundo aquilo que Deus criou. E aparece 3 vezes e some. Pedro fica encafifado com aquilo, e ele vai orar, e ele está lá pensando, Senhor, o que significa isso? Aí batem palma lá
embaixo, que ele estava no terraço, em cima da casa, e aí alguém bate palma lá embaixo e o Espírito Santo fala para eles: tem alguém procurando por você aí, não tema, vá com eles. E Pedro entendeu então naquele dia que o Evangelho não era só para a nação de Israel, que o Evangelho era para os gentios também. E Paulo entendeu, porque Paulo, gente, ele era um perseguidor da igreja. Que negócio de igreja? Que igreja? Não, está fora da lei de Moisés, vamos matar essa cambada. E Paulo depois se torna o maior pregador dos povos não judeus, isso significando que ele realmente teve o entendimento do mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Jesus, como lidava direto com os judeus, ele não falou muito, assim, direcionado especificamente para a igreja, mas confiou essa revelação ao apóstolo Paulo, de uma maneira mais efetiva. Então aqui Paulo está trazendo o entendimento desse mistério, porque o arrebatamento da igreja também é um mistério. Em outro momento ele vai falar: olha, tem um outro mistério aqui, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então é um outro mistério, e Paulo vai tratar desse mistério. Vamos continuar mais aqui, outro ponto aí, ou tem mais um versículo aí? Tem Mateus 24, 34. Ah, tá, vamos ler esse Mateus 24, 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não é 34, eu pus errado aí a referência, eu acho que é 44, vamos ver o 44, desculpa, Karen. Vai dar só a Bíblia. 24, 44? Isso. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Também não é, agora é questão de honra, me ajuda aí. Jesus está falando 25, eu acho que é o 34 mesmo, mas o capítulo que é o 35, o 25, que ele está falando lá sobre o julgamento das nações, e o verso 34 do capítulo 25. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite... Não. Agora foi ela. Agora fui eu. É o 34, né? Isso. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Queridos, aqui é quando Jesus voltou depois do arrebatamento, quando ele volta, porque ele vai subir com a igreja, a igreja vai encontrar com ele nas nuvens dos céus, ele vai lá embora, vai lá para a casa do meu Pai, que está em João, vai levar a igreja lá para a casa do meu Pai, onde tem muitas moradas. Lá vai acontecer o tribunal de Cristo, eu vou falar com vocês isso mais para frente. Vai acontecer as bodas do Cordeiro, vou falar disso mais para frente. E vão se passar 7 anos, aí Jesus volta, quando todo olho o verá. Ele vai voltar de uma maneira que todo mundo veja. E hoje a gente sabe que Ele é Deus, e Ele pode se manifestar aos olhos de todo mundo, sem o uso da internet, mas eu creio que Ele vai se valer da internet aí para todo olho o ver. Então aí Ele vai julgar as nações, e quando Ele fala vinde benditos de meu Pai, Ele está falando para a nação de Israel e para os povos que conseguiram atravessar a grande tribulação sem morrer. Ele está falando para essas pessoas: venham benditos de meu Pai, vocês possuem um reino de 1000 anos aí, que está preparado desde a fundação do mundo, e aí vai iniciar o milênio. Mas hoje nós estamos trabalhando nesses dois momentos, o momento que a igreja sobe,
Passam 7 anos, e aí Jesus volta com a igreja, vai julgar, vai ter a guerra do Armagedon, ou melhor, do Armagedon, e depois vai entrar para o milênio. Vamos para frente aqui um pouquinho. Pode ler o outro tópico. O arrebatamento é invisível, já na manifestação todo olho verá. Aqui tem Apocalipse 1:7. Vamos lá para o Apocalipse 1:7, porque é interessantíssimo esse versículo. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Irmãos, vamos pensar nesse versículo aqui. Isso aqui é Apocalipse 1:7. Olha como esse versículo é diferente de 1 Tessalonicenses 5:16. 1 Tessalonicenses 5:16, nós vimos que a igreja vai subir e encontrar com Jesus nos ares. É uma ação invisível, ninguém vai ver isso, queridos. É uma ação pessoal, é Cristo com cada um. É independente de pais e filhos, é independente de marido e mulher, é independente de irmãos de igreja, é independente, cada um que tá preparado para subir, zup. Não dá para confabular, não. É um piscar de olhos, Paulo fala. E agora, aqui em Apocalipse 1:7, ele está dizendo, olha, certamente ele vem sobre as nuvens dos céus, e todo olho o verá, todo olho de quem estiver na terra. Gente, você percebeu uma outra palavrinha, e as nações, é isso que se lamentarão sobre ele? Todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sabe o que significa isso, queridos? No arrebatamento, você pode imaginar a festa que vai ser aí nas nuvens? Você pode imaginar, querido, você subindo. A Cleusa um dia teve uma experiência de um arrebatamento em espírito. Eu estava sentado nos pés da cama, no tempo que eu usava as fitinhas cassete para eu estudar. Eu estava lá separando umas fitas com um determinado estudo, e estava ali tirando umas fitas de uma sacolinha de plástico e pondo no gravadorzinho, conferindo, e ela estava deitada lá, acho que foi depois do almoço, depois que ela lavou a louça do almoço, foi descansar um pouco, e eu nos pés da cama, e ela deitada lá perto de mim, e de repente ela começou a subir, no físico não, no espírito, e de repente ela começou a cruzar as estrelas, a deixar estrelas para trás, mas foi tão rápido, foi uma velocidade incrível. Aí depois de um tempinho assim, eu acho que um tempo muito pequeno, para mim, não para ela, aí ela voltou, e se viu lá na cama de novo. Então, gente, mas você imagina, você encontrando com Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor, aquele que te amou de tal maneira, você encontrar com Ele nos ares. Gente, vai ser e vai ser ao mesmo tempo, no tempo que vai ser ao mesmo tempo, não importa o fuso horário. No mesmo tempo que vai estar acontecendo no Brasil, vai estar acontecendo na Austrália, que acho que, se não me engano, é 16 horas na frente. No mesmo momento que vai estar acontecendo aqui, vai estar acontecendo nos Estados Unidos, que fica algumas horas atrás da gente, e assim vai, é na mesma hora, gente de todas as nações, tribos, línguas, vão subir no mesmo instante, e começar aquela adoração nos ares. Vai ser um júbilo, querido.
Vai ser um júbilo tão grande. Agora olha o que está dizendo em Apocalipse, que quando Jesus volta, vai ser uma choradeira, porque as pessoas vão pensar: puxa, eu perdi a chance, tudo que foi pregado, e eu endureci o coração. Então são dois momentos distintos. As duas coisas, os dois acontecimentos fazem parte do mesmo evento, que é a volta de Jesus, mas tem dois momentos divididos por 7 anos. Eu vou explicar esses 7 anos na Bíblia para você. Vamos mais um bocadinho aqui. O arrebatamento é iminente, já a manifestação só ocorrerá após 7 anos do acordo de paz entre o anticristo e as nações. Já está aqui logo a seguir. Então vamos lá para Daniel, né? Daniel 9:27. Deixa eu te falar um histórico aqui do livro de Daniel. Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Há divergência dos pontos de vista dos estudiosos, mas ele era muito jovem. Há quem acha que ele foi levado com 16 anos, há quem acha que ele foi levado até com menos idade, mas há quem acha que ele foi levado com uns 20 anos, mas o fato é que ele tinha uma estrutura de fé muito forte. Os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel é histórico, conta como foi que eles começaram lá, como eles tomaram aquela decisão de não ingerir de alimento da mesa do rei, porque aqueles alimentos, aqueles manjares saborosos eram consagrados a ídolos, e como eles enfrentaram, e depois como Nabucodonosor teve um sonho e ameaçou matar todo mundo se ninguém conseguisse interpretar o sonho dele, e assim vai contando. Depois a experiência no capítulo 3, daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Depois tem a experiência de Nabucodonosor, que virou um animal, perdeu a consciência de ser humano e ficou com a consciência de animal, e foi viver entre os animais lá no campo. Depois conta da experiência de Daniel, que por inveja dos líderes políticos foi jogado numa cova de leões. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6 é história, relatando a história do povo de Israel lá na Babilônia. Mas do capítulo 7 até o 12, queridos, é revelação pura. Por isso que o livro de Daniel, ele está identificado nas Escrituras como um livro dos profetas, né? Ele é chamado dos profetas maiores, não menores, né? Agora deu um branco. Menor. Mas o fato é que ele trouxe muita revelação. Aliás, o Apocalipse é uma sequência de Daniel, viu, queridos? A base para o livro do Apocalipse está lá em Daniel. E no capítulo 9 de Daniel, eu te dou esse pano de fundo aqui para você entender. Daniel já estava lá com o povo, com os judeus lá na Babilônia, por quase 70 anos ou 70 anos. A gente não sabe se essa oração que Daniel faz no capítulo 9, se ela foi feita quando aproximava os 70 anos de cativeiro, que Jeremias tinha previsto isso, queridos. Jeremias, quando o povo ainda estava lá na Judéia, Jeremias profetizou que o cativeiro, que o povo de Israel seria levado para a Babilônia, o povo de Judá seria levado para a Babilônia. Eles não acreditaram, eles perseguiram Jeremias, prenderam Jeremias, ameaçaram matar Jeremias, porque ele profetizou que haveria um cativeiro de 70 anos, e o que ele profetizou aconteceu, o povo foi para o cativeiro. E aí
Daniel, lá no cativeiro, quando completa, ou volto a dizer, talvez faltando um ano ou dois, ou já no próprio ano que completava 70 anos de cativeiro, Daniel começa a orar para Deus dar direção, para que o povo dele pudesse voltar para Israel. E olha o que está escrito, deixa eu até voltar um pouquinho mais. Ele faz uma oração aqui, queridos, é uma oração. Depois você pode estudar a oração de Daniel. É uma oração tremenda, profunda, e que mostra a abnegação desse profeta, porque ele era um homem santíssimo. Daniel era um homem muito consagrado a Deus, mas ele confessa o pecado da nação como se fosse dele próprio. É uma oração muito forte. E aí ele ficou por 21 dias jejuando e orando. Aí no verso 23 tem uma coisa muito interessante, que eu vou abrir um parênteses aqui para te mostrar o verso 23. Ele fala assim, alguém leia aí por favor. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. Olha aí, o anjo Gabriel, no 21º dia, depois de 21 dias que Daniel está lá prostrado, jejuando, orando, chorando na presença de Deus, o anjo Gabriel se manifesta, se revela a ele e fala: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu saí da presença de Deus com a resposta para você, só que eu fui barrado pelo príncipe do rei da Pérsia. Ou seja, Daniel fala que ele teve que enfrentar demônios poderosos para entrar na atmosfera da terra, porque, queridos, em cada nação tem demônios poderosos responsáveis por Satanás para manter a desordem naquela nação. Você não pense que no nosso país existem demônios poderosos sobre a capital de Brasília para manter homens dominados por demônios para criar a desordem na nossa nação. É por isso que nós não podemos parar de orar pelo nosso país. Por mais que a coisa pareça não ter jeito, a gente tem que orar para essas potestades cair por terra, porque Daniel, queridos, ele orou por 21 dias, e olha que esse homem tinha crédito com Deus, porque mesmo na terra estranha, numa terra pagã, cheia de pecado, ele permaneceu firme na sua postura de servo de Deus. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No entanto, ele orou 21 dias, porque o anjo Gabriel teve que enfrentar uma batalha grande para entrar na terra e trazer a resposta de Deus para ele. Aí o que o anjo está falando aqui para Daniel? Daniel, olha, preste muita atenção para você entender a mensagem. E no verso 24, eu quero só ler o 24, depois eu vou para o 27, que é o que importa hoje, mas olha o 24 aí. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. Até aqui só, porque depois eu vou estudar isso com você. Olha o que o anjo Gabriel, o mesmo anjo que veio falar com Maria, que o Salvador iria nascer, o mesmo anjo que apareceu para o pai de João Batista lá no templo, Zacarias, para dar a notícia que Isabel, mesmo bem idosa, iria engravidar-se. Esse anjo Gabriel, que ele assiste na presença de Deus, não é um anjinho pequeno não, é um dos anjos poderosos. Ele chega e fala: Daniel, 70 semanas estão propostas, decretadas para quem? Para o seu povo e a sua santa cidade. Seu povo e sua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? Israel, judeus, Israel. Qual é a santa cidade de Daniel?
Jerusalém. Gente, então essa mensagem de Daniel, essa mensagem, essa profecia, essa revelação que o anjo Gabriel traz, não tem a ver com a igreja, gente. É uma revelação para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas eu vou falar disso com você mais para frente. Só que eu precisava te dar isso aqui para a gente entender o verso 27. Vamos ler o verso 27 agora. 5 minutos. 5 minutos? Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Preste atenção agora que eu vou interpretar esse versículo aqui para vocês. Daniel está falando que ele fará aliança. Ele é o que está... ele aqui é o anticristo, tá, gente? O anticristo fará aliança com quem? Com muitos. Com muitos. Isso, muitos, significa judeus, povo judeu, significa muçulmano, significa Vaticano, e muitos, com muitos, muitas nações, muitas religiões. Ele fará uma aliança. Depois o que é que vai acontecer? Por 1 semana, é isso? Isso. Ele fará aliança por 1 semana. Essa semana aqui, gente, lá no original, ela significa tanto semana de dias quanto de anos. Porque a Bíblia fala muito de semana de anos. Por exemplo, lá em Levítico fala do ano do jubileu e fala depois de 7 semanas de anos. Então, porque o ano do jubileu acontecia de 50 em 50 anos, então contava 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. 49 anos, no 50º ano, era o ano do jubileu, que acontecia muitas coisas boas lá. O escravo era liberto, a propriedade voltava para o dono original. Não é o assunto nosso aqui hoje, só para falar que existem essa palavra, ela tanto pode falar de semana de dias como semana de anos. Então aqui é semana de anos. Então ele vai fazer uma aliança com muitos por 7 anos. Só que o que vai acontecer durante esses 7 anos? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Olha, queridos, significa muita coisa dentro desse versículo. Primeira coisa que a gente pode ver aqui, que lá em Israel, depois que a igreja for arrebatada, com o apoio do anticristo, o templo, o terceiro templo será reedificado. Por que terceiro templo? Porque primeiro teve o templo de Salomão lá, quase 1000 anos antes de Cristo. Depois esse templo foi destruído quando Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Depois Zorobabel e o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué reedificaram esse templo, que depois, nos dias de Herodes o Grande, ele tornou aquele templo, ampliou, ele melhorou o templo bastante, e esse templo foi destruído no ano 70 da nossa era, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo e matou muitos judeus. E desde lá, desde o ano 70, o templo não existe mais. Mas quando o anticristo assumir o governo do mundo, ele vai fazer aliança com os judeus, e ele vai apoiar a reedificação do templo. E só que na metade da semana, qual é a metade da semana?
Quanto tempo é a metade de uma semana de 7 anos? 3,5. 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai chegar lá em Jerusalém, vai entrar no templo e vai querer sentar-se, colocar o trono dele lá dentro do templo e falar: eu sou Deus, vocês têm que adorar a mim. Ele vai mandar parar os sacrifícios que terão reiniciado. Quando o templo for reconstruído lá, vai haver o começo dos sacrifícios novamente, e o anticristo vai entrar lá, sentar, colocar o trono dele lá e falar: olha, não precisa mais fazer sacrifício, eu sou Deus, adorem a mim. E aí, nesse momento, os judeus vão falar: peraí, esse não é o Messias que a gente... Porque a princípio Israel vai pensar que o anticristo é o Messias prometido a eles. Eles rejeitaram o verdadeiro Messias há 2000 anos atrás, e quando o anticristo vier com aquela aparência de bondade, porque os 3 anos e meio primeiro do anticristo, querido, o camarada vai ser uma mansidão, um poço de amor, um poço de bondade, de misericórdia. Ele vai conquistar o mundo inteiro com a sua bondade. Bondade de Araque, bondade falsa. Mas quando ele entrar no templo, colocar o trono dele lá e querer ser adorado, aí Israel vai cair em si e falar: opa, esse não é o Messias prometido. E aí vai começar a grande tribulação. Então, queridos, há um intervalo entre o arrebatamento da igreja, e por esse versículo aqui de Daniel, a gente entende que vai ser de 7 anos. O anticristo vai fazer uma aliança com os povos, tanto na dimensão física como espiritual, e ele vai fazer aliança com esses povos e vai ser aclamado mesmo como o rei da terra. Só que na metade da semana ele vai quebrar essa aliança, porque o alvo do anticristo, querido, não são as nações. O alvo do anticristo é Israel. O mundo ele já tem, o mundo já é dele. Só Israel que não é dele por causa da aliança com Deus. E aí ele vai quebrar a aliança, e o restante dessa semana, abra lá em Jeremias capítulo 30, verso 7, para você ver uma coisa. Jeremias 30, verso 7. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Gente, tempo de angústia. Essa linguagem moderna aqui, ela fala, ela não expressa tanto como uma versão mais convencional. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Meus amados, a grande tribulação, nós vamos falar dela numa desses próximos cultos aí, da grande tribulação, como que vai ser, mas aí você já tem uma ideia. Ela tem a ver com Israel. É o tempo de angústia para Israel. Por que para Israel? Porque quando Israel rejeitar o anticristo, o anticristo vai ficar uma fera contra Israel, porque ele sempre quis a adoração de Israel. O diabo sempre quis a adoração de Israel. Como ele nunca teve, ele tentou até Jesus, ele convidou Jesus para adorá-lo, prometeu, fez promessas grandiosas para Jesus, e ele, quando Israel rejeitar o anticristo, lá quando ele quiser se passar por Deus, aí vai desencadear uma perseguição como nunca vista antes. Você vai falar: Vilmar, mas
E as guerras, quando Israel foi levado para o cativeiro, quando Israel foi destruído no ano 70, quando Israel passou pelo holocausto nos anos 40 até 45, não foram grandes perseguições? Foram, querido, mas a Bíblia está dizendo que naquele dia que Israel rejeitou o anticristo, vai ser maior ainda, vai ser muito maior, não vai ser só maior, vai ser muito maior a perseguição contra os judeus. Mas aí o povo, uma parte de Israel vai, quando Jesus estiver voltando montado no cavalo branco, uma parte de Israel que não morrer na grande tribulação vai reconhecer que aquele que veio há 2000 anos atrás é o verdadeiro Messias dele. Então esses que Jesus vai dizer, junto com outros povos que não ficou do lado do anticristo, vai falar: vinde benditos de meu Pai. Mas principalmente para Israel essa promessa: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas e a igreja, meu? A igreja está de boa lá na glória com Jesus, né? Mas quando Jesus volta, a igreja vem com ele já como esposa do Cordeiro. Bom, eu tenho que parar, mas qual é o próximo tópico aí? Haverá um intervalo de 7 anos entre esses dois momentos. Então é isso que eu acabei de falar, né? Eu já antecipei aqui, haverá um intervalo de 7 anos. Enquanto aqui na terra o pau está comendo solto aqui, tribulação mesmo. Lá no céu vai estar acontecendo duas coisas lá no céu. Primeiro, o tribunal de Cristo. Eu vou falar disso maior com mais profundidade com vocês num desses próximos cultos, que é o tribunal de Cristo. É quando as pessoas vão para o tribunal de Cristo, queridos, não para dizer você é salvo ou você é condenado. Não, no tribunal de Cristo não tem condenação. No tribunal de Cristo é distribuição de galardões. Quem trabalhou muito, a salvação é gratuita, mas quem trabalhou muito vai ser galardoado, vai receber galardão. Eu espero ganhar um galardão do Senhor por esse trabalho aqui, e eu peço a Deus que me dê saúde, que eu ainda possa trabalhar muito na seara dele, né? Então lá no céu vai estar acontecendo o tribunal de Cristo, que é a distribuição de galardões para quem trabalhou, para quem não colocou o seu bem-estar, seu próprio ego na frente, mas aniquilou-se a si mesmo para fazer a obra de Deus. Então vai ser galardoado. E depois do tribunal de Cristo ainda vai ter as bodas do Cordeiro, a festa de casamento, né? Aí, enquanto isso aqui na terra, só pauleira, só sofrimento. Tem 3 categorias de pragas que vão cair sobre a terra. Por falar em praga, gente, lembre de eu orar com você agora no final contra a dengue, tá? Então há 3 categorias de flagelos que vai desencadear sobre a terra durante a tribulação, que é os 7 selos, as 7 taças. Qual que é o outro? 7 trombetas. Esse tríplice flagelo aí vai destruir tudo. É só destruição vindo, é o julgamento de Deus. Queridos, às vezes a gente pensa, pessoas aprontam, pessoas que está numa posição de fazer o que é certo e faz o que é errado, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e pensa, a própria pessoa pensa, não, está tudo bem, ninguém vê, ninguém sabe, e vai fazendo. Esses governantes que aproveitam do poder, da posição de autoridade, e vai fazendo coisas erradas, queridos. A grande tribulação é a ira de Deus,
é a ira de Deus. Domingo eu vou falar sobre isso com vocês, só dando uma introdução aqui. Domingo, como não dá para entrar hoje, domingo nós vamos falar sobre isso. Você não precisa se preocupar, você que serve a Deus, a sua ira, Jesus sofreu lá na cruz do Calvário. Mas para quem não recebe, querido, para quem não recebe Jesus, querido, a ira de Deus virá sobre essa pessoa. Para quem não crê em Jesus, a ira de Deus virá. Porque às vezes a gente pensa, Davi fala disso lá no Salmo 73, salvo engano, que é um salmo de Asaf. Ele fala que o ímpio prosperava, que não valia a pena servir a Deus, porque tudo ia bem para o ímpio. Mas depois ele falou, estava pensando como um animal, estava embrutecido. Queridos, e às vezes a gente pensa, quando a gente vê tanta injustiça, nesse mundo, às vezes parece que Deus não está ligando, parece que Deus não está nem aí para o sofrimento das pessoas. Queridos, mas o dia da ira de Deus vem e se aproxima rapidamente, e todos que não aceitaram o amor de Deus expresso em Cristo Jesus no plano da salvação, vão receber a ira de Deus sobre elas. Então a grande tribulação é Deus derramando a ira dele contra toda a maldade que essa geração tem praticado contra Deus e contra a humanidade. Mas nós, não por mérito, mas porque a graça de Deus nos alcançou e nós acreditamos em Cristo, e o sofrimento que Jesus passou na cruz foi a ira de Deus derramada sobre ele. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Então Jesus sofreu a ira de Deus no nosso lugar. Mas para aqueles que não recebem Jesus como único Senhor e Salvador, a ira de Deus virá sobre essas pessoas. Vamos ficando por aqui hoje então. Irmãos, eu espero que você tenha abençoado. Às vezes eu entro um pouquinho num outro ponto para fazer sentido, porque se eu não te der um pouquinho de história junto com a revelação da escatologia, às vezes fica mais difícil compreender. Então às vezes a gente vai lá atrás, pega um gancho igual a gente pegou hoje em Daniel, para a gente entender a diferença desses 7 anos. Sem esse versículo de Daniel que a gente leu, Daniel 7, 9, verso 27, sem esse versículo a gente não entenderia, porque esse versículo aqui é o que traz esse entendimento que Satanás, que o anticristo, que é o vaso de Satanás nesse mundo, ele vai fazer uma aliança com as nações, né? Então é em Daniel que a gente fica sabendo isso, que ele vai fazer aliança com os povos, mas no meio da semana ele vai quebrar, e aí quando o anticristo vai acabar com Israel, Jesus vem no cavalo branco lá, e com o exército da igreja e dos anjos seguindo ele, e é aí que todo olho o verá, e ele vai julgar as nações, e a gente fala mais disso depois, tá bom?